uma alegria estarmos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11. Nós falamos aqui de Parnamirim, a congregação de Boa Esperança, dirigida pelo nosso pastor James Bezerra. Meu nome é Diego Moraes. Meu nome é Salomão. E, como já dissemos, hoje vamos estudar a lição de número 11 dessa revista. Como nós já sabemos, nós estamos estudando a história de Jó. E o título da lição de hoje é A Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? O texto-alvo se encontra lá em Jó, no capítulo 36, no verso 15, que diz: Ao aflito livra da sua aflição e, na opressão, se revela aos seus ouvidos. A verdade prática nos diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. E assim nós entramos, queridos, na lição de hoje. Como nós já sabemos, nós passamos pelos outros 3 amigos de Jó. Vamos relembrar? Muito amigo, né? Elifaz, Zofá e Bildad. Nós vimos a teologia de cada um e o que cada um expunha para Jó como a causa do seu sofrimento. Teologia meramente humana, as quais Jó refutou, mesmo sem uma resposta definitiva para o que ele estava passando. E mais uma vez a gente passa por isso. Agora um quarto amigo de Jó. E é importante, irmão Salomão, a gente pontuar isso, porque ao falarmos do sofrimento de Jó e de seus amigos, nós costumeiramente ouvimos falar em 3, mas havia um quarto. Ele, irmãos, é considerado um amigo à parte, porque a Bíblia revela que ele era mais jovem. Ele era bem mais jovem que os outros 3, o que dá a entender que ele estava acompanhando de longe todo o processo. E a Bíblia revela que ele esperou para falar porque ele era o mais jovem de todos eles. Veja o que o autor da lição nos diz na introdução. Veremos a teologia de Eliú, exposta em 4 grandes discursos teológicos, Jó 32 ao 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocara ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. A Bíblia revela que Eliú ficou muito chateado com a forma como os amigos apresentaram as suas verdades para Jó e como eles não deram resposta. Isso incomodou Eliú. E outra coisa que incomodou Eliú foi como Jó transferia a responsabilidade do que estava acontecendo para Deus. E nós vemos lá em Jó 32 que isso incomodou Eliú, o mais jovem deles. Então, na nossa introdução, o autor começa chamando atenção para isso. E outra coisa que ele pontua aqui é que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas aos homens, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. É muito parecido, não é, irmão Salomão, com o que os seus outros 3 amigos tentavam dizer, que a culpa do sofrimento, na verdade, era, por alguma razão, consequência de algo que Jó havia feito. Jó não aceitou isso, essa proposição dos seus outros 3 amigos, também não aceitou essa proposição feita por Eliú. É verdade, né? E ele fala muito bem sobre isso. Já vamos entrar no primeiro tópico da lição, aqui na EBD em estudo, certo? O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Essa visão aqui é a visão de Eliú, certo? Nós vamos entrar agora em Deus é soberano, do Jó, capítulo 33, do versículo 14 e o versículo 15. Então, Eliú mostra que Deus é soberano, certo? Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Quer dizer, para Eliú, Jó não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas
criatura. Para Eliú, Jó não leva em conta esse detalhe, né? Que é uma acusação de Eliú com relação a Jó, que na verdade Jó não praticou esse ato que Eliú o acusou, certo? E que outra coisa, e esse trabalho, que Deus trabalha em silêncio para aqueles que são fiéis a Ele. Quer dizer, Eliú está dizendo, em outras palavras, que Jó perdeu a sensibilidade de escutar a voz de Deus, que o nosso Deus falou muitas vezes, e devido a essa sensibilidade que Jó perdeu, ele não escutou a voz de Deus, certo? É outra coisa, que Deus é soberano e não precisa dar resposta ao homem. Ele o acusa, quer dizer, acusa Jó de orgulho, certo? Outros pontos que a gente vai destacar sobre Deus soberano, e essa acusação dele com relação a Jó é o que o nosso irmão Diego vai comentar agora na sequência, que é o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Isso. Esse é o argumento de Eliú. Né? Que na verdade Jó não estava ouvindo o que Deus estava lhe dizendo porque tinha se tornado orgulhoso. Nós vimos isso muito claramente na leitura bíblica em classe. Eu quero ler um versículo, irmãos, da forma como Jó se coloca. Eu quero ler 2 para fechar esse entendimento. Veja só no capítulo 34 de Jó, os versículos 5 e 6. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Veja, isso é Jó falando. Jó falando, verdade. O que chama atenção, né? Porque nós vemos a Bíblia dizer que em tudo isso Jó não pecou e a Deus não imputou falta alguma. Mas isso, irmãos, não era que ele aqui estava apontando para alguma falta de Deus. A Bíblia revela que ele não apontou falta. Então a gente precisa entender o que significa isso. Ele está dizendo para Eliú, em resposta a essa acusação, que Eliú, nesse ponto inicial, começa dizendo isso: não, Jó, você se tornou orgulhoso. Essa história de você não aceitar que foi pecado, que isso é a punição ou é a consequência de alguma coisa, o tornou orgulhoso. E é esse orgulho que tem impedido que você escute o que Deus está falando para você sobre essa situação. Então, Eliú, em primeiro lugar, concorda que Deus, apesar de transcendente, eterno e incomparavelmente maior que o homem, misericordiosamente ele se comunica com o homem. Ele fala que ele faz isso de várias formas, ações, visões e etc. Mas o importante aqui para se destacar nesse primeiro tópico são as bases da teologia de Eliú. Então, nesse ponto, ele diz: Jó, Deus fala com o homem. E ele discorda de alguns dos amigos, os 3 outros, nesse ponto. Deus fala com o homem, mas você não tem ouvido porque se tornou orgulhoso. Né? Então, aí a gente chega no terceiro ponto desse tópico, irmão Salomão. O terceiro ponto, aqui na EBD em Estudo, nós vamos ver sobre o mistério da redenção, certo? O mistério da redenção. Ele diz aqui: além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Você vê que Eliú, ele traz essa visão dele, certo? Para Jó, que Deus usa a enfermidade como um canal de comunicação entre eles. Na visão de Eliú, Deus fala também através de enfermidades. Eliú diz a Jó que Deus tem outra forma de falar. Deus pode enviar um anjo. Como assim? Porque ele fala como pode enviar um anjo para falar com Jó, para
para trazer a Jó a consciência e mostrar que a posição dele estava errada, certo? Para Jó se consertar. Nesse anjo ele diz assim, ó, para anunciar a Jó o seu dever. Um dos pontos que ele diz que o anjo vem anunciar a Jó o seu dever. Dizer que ele deve fazer, certo? E interceder em favor da saúde de Jó. O anjo mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado anterior à enfermidade. Então, na visão de Eliú, que Deus poderia não só conversar com Jó através de sonhos, certo? Mas também através do anjo, irmão Diego. E aqui nada mais nada menos do que uma teofania. Ele diz o anjo do Senhor, que é uma teofania do Senhor Jesus. Que a teologia explica sobre a teofania que Deus pode assumir a forma de anjo, certo? E nas aparições na Bíblia que Deus veio, você vê que ninguém, no caso de Abraão, não é isso? No caso de Abraão, quando Deus vem avisar que ele teria um filho, a Sara, né, teria um filho, e ali vem os 3 anjos, e um dos anjos é a forma angelical de Deus, certo? Então, a teofania aqui que ele mostra é o anjo do Senhor, certo? Apontando para Jesus Cristo, que é o tema, o mistério da redenção. A redenção só vem através de Cristo. Não tem a redenção através de outra pessoa, a não ser através de Cristo. Ele diz aqui que é um ato decorrente anterior da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Está em Jó, versículo 33, o capítulo 33, o versículo 24. Então, é assim que o mistério, Diego, da redenção ele é revelado. Aparece aqui, né? Aponta para Cristo, que é o nosso Redentor, né? Que transforma o mais vil pecador numa alma salva e transformada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A gente viu nesse primeiro tópico o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Vimos Deus como Deus é soberano, vimos o orgulho do homem, priva-o de ouvir Deus, e o mistério da redenção que aponta para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E assim a gente chega no segundo tópico, que diz o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. O primeiro ponto desse tópico é a justiça de Deus demonstrada. Vemos aqui, queridos, que quando defende a justiça de Deus, Eliú se junta com os outros amigos de Jó, ao passo que ele fala que o que Jó está passando só pode ser consequência de algo que ele fez. Nada mais justificaria, porque era corrente, queridos, e a gente viu isso quando estudou a teologia dos outros 3 amigos, era corrente a crença de que se eu fosse bom, só coisas boas poderiam me acontecer. Deus não permitiria que algo mal acontecesse, porque isso seria injusto. Essa era a sabedoria popular da época, vamos chamar dessa forma. Era o conhecimento estabelecido, e é o que Eliú reproduz, assim como seus outros amigos. Ele diz: Jó, eu vou falar de toda a sinceridade do meu coração e com a ciência dos meus lábios. Ou seja, o que eu estou falando é o conhecimento estabelecido, né? Lembrem-se disso. Mas Jó tem essa propriedade, o livro de Jó tem a propriedade, queridos, de nos revelar essa perspectiva. E o nome da revista não é à toa, porque fala da soberania de Deus. Então, por que é justo? Porque que mesmo quando Jó diz, olha, eu fui justo e Deus tirou o meu direito.
Por que Jó não está imputando a Deus uma falta aqui ao dizer isso? Porque embora ele se sentisse assim, ele reconhecia que Deus era, essa é a palavra-chave, Deus era soberano. Amém, glória a Deus. E esse é um dos grandes ensinos, queridos, que a gente apreende no livro de Jó. Porque embora ele dissesse isso, no seu coração não pecava, porque ele sabia que Deus era soberano para fazê-lo. É tanto que a sua esposa, ele diz, não é? Eu vim nu, eu saí nu do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Então, todas as coisas que a gente tem aqui é um pertencimento temporário, transitório, e ele entende que tudo está subjugado a Deus, inclusive a sua própria vida, inclusive o seu próprio direito. Então, por isso não era injustiça da parte de Deus, e aí é onde nós precisamos entender que ele é soberano. Amém, irmão Salomão? Glória a Deus, né? Olha só como a justiça de Deus é demonstrada, né? Que foi o que o irmão Diego acabou de comentar. O segundo ponto, ainda do segundo tópico, que é o caráter justo de Deus. Vamos falar sobre o caráter justo de Deus na visão de Eliú, certo? Ele diz aqui, ó, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus, fazendo assim 6 ponderações. Ele traça 6 passos desse caráter justo de Deus. Ele diz aqui, primeiro ponto diz, ó, ele age com justiça quando retribui o homem o que ele merece. Quer dizer, retribuir o homem pela graça, não. É o que ele merece. Só que essa retribuição que ele fala aqui, ele esquece um detalhe, que a graça é derramada em Cristo Jesus, certo? Então, não é só o que merece, e o que não merece também, certo? Outro ponto que ele fala aqui também é: Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que ele não reconheceu, recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Correto. Isso aqui ele não tá fugindo, não. Com um detalhe importante. A Bíblia diz que hoje Deus falou aos antigos, certo? Através da sua palavra. E hoje também pela palavra, através de Cristo Jesus, certo? Então, Deus não deve satisfação ao homem, mas Ele revela através da sua palavra o que vai fazer. Glória a Deus. O ponto 3 também, que ele fala assim, ó, como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Certíssimo. Como ele deu a vida à humanidade, ele deu a vida, ele tem todo o poder. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz que é muito clara: quem nos separará do amor de Deus que está derramado através de Cristo Jesus? O amor de Deus é imenso. A Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho para nos salvar, que esse amor é infinitamente incomparável, certo? Ele poderia acabar com toda a humanidade, mas Ele não faz por amor. Isso é o ponto fundamental que Eliú esqueceu aqui, certo? O quarto ponto também, que ele diz: o Todo-Poderoso não faz exceção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Com certeza. Ele não faz exceção de pessoas com relação à salvação. Ele não faz mesmo não, certo? A salvação veio para pobres, ricos, pequeno, grande, criança, adulto. A salvação veio para todos. A condição é aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. O quinto ponto de vista dele diz assim: Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Isso, Deus claramente faz isso, com certeza. E o sexto ponto diz assim: Ele é justo para punir os maus. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Aquele que
planta, ele colhe. Se você planta coisa boa, você vai colher coisas boas. E o que anda em retidão à palavra de Deus, vai colher, Diego, boas coisas diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim a gente chega ao terceiro ponto desse tópico, que fala sobre justiça, né, irmão Salomão? Verdade. Porque aqui continua a defesa da soberania de Deus. Como nós já repetimos algumas vezes nessa revista, esse conceito, queridos, precisa ser entendido em primeiro lugar para começarmos a compreender a perspectiva de Jó na sua luta, onde mesmo sem entender a razão de todo o seu sofrimento, por ser justo, ele olhava para o que estava acontecendo sob a ótica do entendimento de que Deus era soberano e justo. Ele continuava sem entender, mas por que não pecou? Por que não atribuiu a Deus falta alguma? Porque ele reconhecia desde o princípio do processo de que Deus era soberano para fazer tudo isso. Eliú também reconhece essa soberania. Veja o que está escrito aqui em Jó 34, 33. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Essa questão da lei da semeadura é para a gente harmonizá-la com o que Jó nos ensina, com a soberania de Deus. Nós precisamos entender que sim, o que o homem plantar, certamente colherá. Se eu planto abóboras, o curso natural vai fazer com que a planta cresça e me dê abóboras. Mas aí onde entra a harmonização com essa compreensão que aprendemos com Jó, de que Deus é soberano. Ao plantar a abóbora, isso é uma figura, uma analogia, nós precisamos entender que o crescimento quem dá é Deus. E ele pode escolher que sua aboboreira não vai dar coisa alguma. E tudo bem, queridos, porque ele é soberano, ele é justo. Então, essa visão que nós às vezes temos, irmão Salomão, essa dificuldade de compreensão, dá-se por conta das nossas limitações. Vou contar uma história bem rapidinho, que uma criança chegou para os pais e disse: olha, não é justo, vocês são adultos e papai e mamãe dormem juntos, e eu sou criança e durmo sozinho. Porque queria dormir com os pais. Veja, queridos, na ótica da criança, era justo, né? O papai e mamãe grandes e dormem na companhia um do outro, e eu durmo sozinho. O que eu quero dizer é que às vezes nós nos comportamos assim, por causa das nossas limitações, a nossa incapacidade de ver a soberania de Deus em toda a sua extensão, temos a audácia de cobrar coisas que não temos direito. E Jó não incorria nesse pecado. Os seus amigos corriam esse risco, porque podiam exigir de Deus algo que a sua soberania o dava o direito de não entregar. É simples assim. Então, a gente encerra esse tópico relembrando esses pontos. O tópico fala sobre, o segundo tópico vai falar sobre a justiça e soberania de Deus. Esses conceitos andam lado a lado porque, apesar de soberano e absoluto, Deus ainda está restrito, queridos, pela sua justiça. A única restrição para as ações de Deus, porque Ele pode tudo, Ele pode fazer todas as coisas, para Ele nada é impossível, mas existe uma restrição, existe algo que Deus não faz, é cometer uma injustiça. Então esse é o limite, esse é o limite da atuação de Deus, e teologicamente se defende que o limite da ação de Deus são a justiça e o amor, a sua misericórdia, que é a expressão dessas duas coisas, sua justiça e o seu amor. E assim a gente conclui
esse tópico em que falamos sobre a justiça de Deus na perspectiva de Eliú e na perspectiva de Jó. E o interessante, né, Diego, que a sua soberania, a de Deus, ela não sobrepõe o seu amor. O seu amor é maior, bem maior, entendeu? Agora vamos entrar no terceiro tópico aqui na EBD em Estudo. O terceiro tópico diz assim: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus, quer dizer, como um ensino de Deus, né? O caráter pedagógico do sofrimento. Isso está lá em, quem vai ver agora está pautado em Jó, capítulo 36, certo? Do versículo 7 ao versículo 15. Ele diz assim, olha, há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar. Você tem uma diferença sim. Vamos ver qual a diferença é essa. Acreditava que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo, certo? Isso é os amigos de Jó. Já Eliú é diferente, certo? Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreendida que durante a sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Quer dizer, o sofrimento tem um caráter de ensinar a pessoa que está sofrendo, ensiná-lo, à medida do sofrimento, vai moldando e ensinando a ele, certo? O caráter pedagógico do sofrimento, veja só, está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Isso foi o pensamento de Eliú com relação a Jó. Só tem um detalhe: não estava em pecado. Jó não cometeu nenhum pecado. Aí eu fico pensando, amado ouvinte, amado amigo, que as pessoas têm essa mania de apontar, para apontar é ligeiro demais, para dirigir o veredito a alguém, Diego, é muito rápido. Não é diferente do dia de hoje, como os amigos de Jó agiam com relação a ele. Não é diferente dos dias de hoje, não. É muito parecido. A Bíblia diz que o que acontece hoje não tem nada de novo, não. Já aconteceu. Está só se repetindo de um grau maior, certo? Está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento, certo? Isso foi a visão de Eliú com relação a Jó, mas só que ele se esquece que Jó não tinha pecado, Jó não teve orgulho, não agiu com soberba, nada disso. Jó permaneceu exatamente como Deus testificou de Jó para o inimigo. Está vendo Jó? Um homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. Jó permaneceu da mesma maneira. Jó teve seus altos e baixos dele? Teve sim. Como nós também temos também, certo? Teve, mas ele permaneceu fiel até o fim e não blasfemou contra Deus, meu amigo. É verdade, eu acho esse um aspecto tão lindo de tudo, e por isso que a história dele é contada até hoje. Até hoje, é verdade. Se Jó tivesse cometido esse erro, queridos, ele seria só como qualquer outro ser humano. Mas o que o coloca num patamar diferenciado e extraordinário é o fato dele não ter blasfemado contra Deus e nem a Deus imputado falta alguma. Isso não é natural para o ser humano, né? E infelizmente nós cristãos murmuramos e seria como se no lugar de Jó ele tivesse imputado a Deus falta, né? E veja o que Jó passou e às vezes o que nós passamos, infinitamente menos problemático, e às vezes sucumbimos à falha de blasfemar ou de murmurar contra Deus, né? É verdade. Eu acho esse exemplo um dos grandes ensinos do livro de Jó. E a gente chega no segundo ponto, né? Adorando a Deus na tormenta. Eliú, no capítulo 36, verso 26, diz o seguinte: Deus é grande e nós o não compreendemos.
Aí ele vai fazer, queridos, vários apontamentos da grandeza de Deus, fala da atuação de Deus sobre as forças da natureza, sobre as estações do ano, e tudo isso colocando Deus num patamar elevadíssimo. E uma das coisas que a gente observa é que ele faz tudo isso, sim, para mostrar que a adoração de Jó é um aspecto positivo. A gente percebe isso nas entrelinhas, que há pelo menos esse reconhecimento de que Jó não havia caído nessa falha de blasfemar contra Deus. Pelo menos há esse reconhecimento, ainda que implícito, por parte de seu amigo Eliú. Mas veja só também o que diz aqui o autor da lição, ao citar Jó 37, dos 6 ao 13. Na verdade, ao demonstrar esses versículos, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que, no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pôde contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então nós vemos um Jó massacrado. Eu acho que essa é uma das palavras que ajuda a entender a situação, porque ele está completamente acometido de uma doença na pele, muito severa. Ele perdeu tudo que tinha em termos financeiros, ele perdeu tudo que tinha de forma familiar, ele perdeu seus filhos queridos, ele está completamente massacrado. Mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança. E mesmo nessa situação incompreensivelmente difícil, ele ainda tira, irmão Salomão, aprendizado. É verdade. Depois desse discurso de Eliú, nós vemos um Jó falando sobre isso, apontando para o ensino que ele tem se apropriado nessa situação. Que ele diz: isso é tão maravilhoso, uma declaração de fé, mesmo depois de ter sido moído. Ele sabe que o seu Redentor vive, e ainda que toda a sua pele seja consumida, que sobre pouca coisa dele mesmo, ainda na sua carne, sem pele, ele veria a Deus. Veja que fé inspiradora, irmãos. Então, esse também é um ensino que nós devemos aprender. E nós, olhando para o exemplo de Paulo e Silas na prisão, irmão Salomão, vemos pessoas que também na tormenta adoraram. Parece ser um remédio maravilhoso para o sofrimento. É verdade. E assim, irmão Salomão, a gente chega à conclusão, né, dessa lição. Glória a Deus, não é isso, irmãos? Estamos acabando já esse trimestre e Deus falou grandemente, né, irmão Diego, para nós. A conclusão, que nós vamos comentar um pouco sobre ela, bem simples. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiro, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar, certo? Acredito que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Quer dizer, Eliú bateu nessa tecla que pensou que Jó não escutou a Deus das formas que ele demonstrou que Deus agiria, falaria para Jó. Ele não escutou por causa do orgulho de Jó, que isso não é verdade, certo? Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. O segundo equívoco de Eliú foi esse. Primeiro, achou que ele estava em orgulho. Segundo, que ele estava em pecado. Segundo ele, destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Quer dizer, Jó tinha orgulho, tinha pecado e estava sofrendo a justiça de Deus. Olha só, é a mania que o ser humano tem de julgar as pessoas, certo? Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor. Isso quem falou, o Mondego falou muito bem sobre isso. Colocar a soberania de Deus acima do seu amor. O amor de Deus é incomparável, não tem como medir. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira,
O versículo não explica essa tal maneira porque não conseguimos esquadrinhar ou medir o amor de Deus, né? Derramado através de Cristo Jesus. Então, a soberania de Deus acima do seu amor. Pois, primeiramente, Deus é amor. E finalmente, Ele o vê no sofrimento um papel pedagógico. É outro erro de Eliú, é isso. Ele vê no sofrimento de Jó um papel pedagógico. Quer dizer, vai ensinar a Jó... ensinar Jó como? Que ele não estava errado, não estava em pecado. Só que esse detalhe, o que Jó passou, no final do livro, você vai ver que Jó diz que só de ouvir falar, irmão Diego, simplesmente Jó conheceu Deus só de ouvir falar. E olha como Jó permaneceu fiel até o fim. Que maravilha! É isso que nós concluímos a lição desta noite, lembrando ao amado ouvinte, certo? Isso aqui é uma pré-aula, EBD em estudo, certo? Se inscreva no nosso canal, deixe seu likezinho, certo? Comente a nossa lição, deixe seu comentário, certo? E nos ajude, se inscreva e ative o sinozinho para que quando a gente postar o vídeo você possa ser avisado pelo YouTube. Agradeço a sua presença, a sua atenção e que Deus derrame o seu poder sobre a sua vida, não é, Senhor Deus? Amém. Esse também é o nosso sentimento e até uma próxima aula. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém.